Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza ação de combate à hipertensão. No quadro Vacina Sim, os locais para a aplicação da vacina contra a gripe. Secretaria de Estado da Saúde realiza campanha de doação de leite humano e de frascos. No Fala Doutor desta semana, vamos explicar à população quais os cuidados que devemos ter com as doenças do sistema digestivo. E ainda, inaugurado o Espaço Bem-Estar do Servidor Estadual. No estúdio, uma entrevista com o médico neurocirurgião Jairo Ângelos. Ele vai falar sobre a ataxia. Eu sou Milena Dutra e o programa Mais Saúde está no ar. A Diretoria de Saúde da Assembleia Legislativa realiza uma ação de combate à hipertensão entre os servidores e visitantes da casa. A hipertensão arterial é uma condição crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Se não tratada de forma adequada, pode levar a complicações graves, como doenças cardíacas, derrames e até insuficiência renal. Para evitar esses problemas e promover a qualidade de vida do paciente, é crucial adotar cuidados específicos e individualizados. No mês de prevenção e combate à hipertensão, a Assembleia Legislativa do Maranhão promoveu uma ação de saúde voltada a servidores e visitantes da casa. Em frente ao plenarinho, foram ofertados serviços gratuitos de aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientações sobre cuidados com a saúde. Hoje nós estamos com uma campanha, que é do Maio Roxo. É uma campanha que traz informações de conscientização sobre os cuidados que nós temos que ter com a hipertensão arterial, o uso indevido de medicamentos, e também informações sobre doenças gastrointestinais. A atividade, coordenada pela Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional da ALEMA, contou também com palestras educativas sobre alimentação saudável, prática de exercícios e hábitos que podem evitar o agravamento de doenças silenciosas. Quando você sabe que você fazer uma atividade física, você se alimentar bem, você pode prevenir uma doença, você pode com isso prolongar a sua vida, ter mais qualidade de vida, Então é para isso que a gente está aqui hoje, trazendo essas informações para a nossa população, para a nossa comunidade aqui na Assembleia Legislativa. É muito importante a gente estar batendo nessa tecla, falando sobre hipertensão arterial, falando sobre os fatores modificáveis, principalmente porque existem fatores não modificáveis, que é a genética, a etnia, isso a gente não muda. Mas os fatores modificáveis, que é a atividade física, consumo excessivo de sal, diminuir esse consumo excessivo, diminuição do estresse. Então, são vários fatores que a gente está orientando durante toda essa semana, esse mês. Além dos atendimentos e orientações, quem passou pela ação teve a oportunidade de cuidar da saúde com exames rápidos e muitos aproveitaram para medir a pressão e a glicemia. Excelente, que a gente vem, verifiquei a pressão, verifiquei a diabetes, então está tudo normal, sem fila, sem nada, está tudo beleza. Gostei muito do atendimento, a orientação que recebi foi muito boa, então serviu demais a minha conversa e o meu trabalho aqui agora. A iniciativa integra a programação da Assembleia Legislativa no mês de maio. Ações como essa dão uma pausa na rotina dos servidores, mas são fundamentais para o diagnóstico precoce de doenças silenciosas e reforçam a importância da prevenção. E não para por aí. O setor de saúde já tem campanha agendada ainda para este mês. Nós vamos ter esse mês a campanha de prevenção do glaucoma, que vai ser dia 27 desse mês, aqui no nosso departamento de saúde, com o nosso oftalmologista, Dr. Ricardo Beckman, que vai ser uma campanha voltada para o glaucoma, de prevenção do glaucoma. Então vai ser aberta para todos os servidores, dependentes, terceirizados, todos os servidores da casa. Vai ser durante todo o dia aqui no setor médico. Começa às 8 da manhã e vai até o meio-dia, inicia depois do almoço, começa às 14 horas e vai até às 17 horas. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível no nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu,
Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. A Secretaria de Estado da Saúde inicia uma campanha de doação de leite humano e de frascos. A campanha de doação de leite humano visa conscientizar a população sobre a importância de doar leite materno e valorizar as mães que realizam esse gesto tão generoso. Ao doar o leite excedente que alimenta seu próprio filho, a mãe doadora ajuda a salvar a vida de bebês prematuros e de baixo peso internados em UTIs neonatais. Com o objetivo de conscientizar a população maranhense sobre a importância da amamentação, a Secretaria de Estado da Saúde deu início à campanha de doação de leite humano e de frascos. A campanha acontece durante a semana em que se comemora o Dia Internacional e Nacional da Doação de Leite Humano, celebrado em 19 de maio, e busca facilitar o acesso dos bebês a esse alimento tão importante. A importância da campanha é fortalecer a informação. Uma mãe, uma família esclarecida, entender que o leite materno, além de ajudar a alimentação do seu filho, ela pode contribuir para a alimentação de várias crianças, principalmente aquelas que necessitam. Então, o Estado hoje está dando pé inicial dessa campanha, fortalecendo em nome do nosso governador Carlos Brandão, nosso secretário Tiago Fernandes, e levando cuidado a todos os maranhenses. O incentivo à doação é uma ação estratégica de promoção e apoio ao aleitamento materno. A questão da doação de leite, veio também da minha casa, que a minha mãe também foi doadora de leite, No meu caso, também quis doar porque eu tive a hiperlactação, Aí eu, como vocês ficou muito cheio, eu acabava tirando e jogando fora. Aí eu falei, não, isso tá errado, como eu já sou doadora de sangue, eu também quis doar leite. Aí eu vi isso, a oportunidade de estar ajudando os pequenininhos, fazer a doação de leite. Os bancos de leite recebem, durante todo o ano, doações de frascos que podem ser entregues na Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão, no Hospital Infantil Juvencio Matos, no Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz e na Maternidade Carmozina Coutinho, em Caxias. Toda mulher que está nessa fase de lactação, ela é uma potencial doadora, tá? Basta ela ligar para o número 99213-6886, que a equipe já direciona, já faz essa visita no seu domicílio. E o que a gente quer realmente pedir nesse momento é que as mulheres se sensibilizem com a doação de leite. No quadro Fala Doutor desta semana, vamos falar sobre os principais cuidados com as doenças do sistema digestivo e quem vai tirar as dúvidas da população é a médica gastroenterologista Emanuele Rocha. Queria saber qual é a diferença entre intolerância à lactose e alergia. Pronto, vamos lá. Então, primeiro a gente precisa esclarecer às pessoas o que é lactose, Por que esse termo intolerância à lactose? A lactose é um tipo de carboidrato que está presente no leite e nos derivados do leite.
E o que é que acontece? Quando a gente absorve a lactose, que é um produto que está presente nesses derivados do leite e no próprio leite, a gente precisa de uma enzima para fazer a digestão da lactose, que é um tipo de carboidrato. E o que é que acontece? Em qualquer idade, a gente pode desenvolver essa intolerância. Meu organismo deixa de produzir essa enzima e aí eu vou ter intolerância. Então pode ter vários sintomas também. A diferença da alergia à proteína do leite é que a alergia já é uma doença imune, você vai produzir anticorpos, e a caseína, a proteína do leite, é uma proteína e não um carboidrato. Então você vai desenvolver alergia que pode ter manifestações cutâneas, né? E é uma doença imune, uma doença relacionada com o processo, com a imunologia do paciente e não de intolerância alimentar. Qual idade eu posso solicitar um teste de intolerância à lactose? Então, em qualquer idade, desde que haja suspeita, de acordo com o sintoma que o paciente está tendo, ela pode se desenvolver em qualquer idade. Então, desde a criança, a adolescente, a adulto e até idoso. Então, é muito comum o paciente, às vezes o idoso, chegar para a gente e dizer: poxa, agora eu desenvolvi intolerância à lactose? Pode. Então, desde que o médico suspeite, a gente pode pedir um exame, que é um exame de sangue, de laboratorial, para realmente confirmar. Então, a qualquer idade pode ser feito um exame de intolerância à lactose. Valquilaine Serra Pereira. Quais os sintomas do refluxo e quais os alimentos eu devo evitar? Então, o refluxo é uma doença bem comum hoje, né? E o que caracteriza o refluxo? A gente tem duas vertentes. A gente tem os sintomas típicos do refluxo e a gente tem os sintomas atípicos do refluxo. Os sintomas típicos, que são mais frequentes e que chamam a atenção do paciente, é azia e queimação, porque o suco gástrico, ele atinge a região do esôfago, né? E pode existir também sintomas atípicos, que às vezes o paciente faz procurar outros profissionais. Que sintomas podem ser esses? Que faz confundir o próprio paciente, só que o especialista vai saber que aquele sintoma é de refluxo. O paciente pode ter tosse, né, que está relacionado também com sintomas que pode ter pigarro, irritação na garganta, porque o refluxo pode atingir a região da garganta. O paciente também pode ter crises frequentes de dores de garganta, que a gente chama de odinofagia, mas os sintomas mais frequentes que chamam a atenção de trazer o paciente para o médico é a azia e a queimação, que é o nosso dia a dia. Quais os sintomas da síndrome do intestino irritável? Isso é uma pergunta bastante frequente no nosso dia a dia também, né? Porque isso daí é o que vai levar ao controle dos sintomas também. Não é somente a terapia medicamentosa, não é somente a gente passar o remédio para o refluxo. Os alimentos também são muito importantes, porque tem determinados alimentos que provocam sintomas de refluxo. E quais são os mais comuns? Que é café em excesso, né? Não é aquele cafezinho que você toma só uma vez ao dia, é o café em excesso, mais de 2 vezes ao dia, né? Irritantes gástricos, que a gente chama, pimenta, refrigerante. Não somente a alimentação também é importante, mas também o hábito de você comer e se deitar, comer ingerindo líquidos, comer rápido sem mastigar os alimentos e os outros alimentos também industrializados, refrigerante, as frituras de um modo geral, pimenta, alimentos muito condimentados. Todos esses alimentos podem estar relacionados com os sintomas de refluxo. Então, os pacientes que têm, a gente pede para evitar esses alimentos. E veja no próximo bloco uma reportagem sobre a inauguração do Espaço Bem-Estar, voltado para atender a saúde física e mental de servidores públicos do Estado. E mais, no estúdio, uma entrevista com o médico neurocirurgião Jairo Ângelos. Ele vai falar sobre ataxia. Você sabe o que significa? Então fique ligadinho aqui na TV Assembleia. Só um instante. Inaugurado recentemente, o Espaço Bem-Estar, voltado para atender aos servidores públicos do Estado do Maranhão, vai oferecer serviços ligados à saúde física e mental e está localizado no térreo do edifício Clodomir Miller, no Renascença. O
governo do Maranhão inaugurou o espaço Bem-Estar do Servidor, localizado no térreo do edifício Clodomir Millet, no centro administrativo do estado, no bairro Renascença, em São Luís. O local oferece serviços para atender a saúde física e mental dos servidores. Quando você, num centro administrativo como esse, você cria um espaço específico para o servidor, a gente entende que isso é um carinho, é uma atenção, é um local de acolhimento do servidor para que a gente possa ouvir algumas demandas, porque o governador não é dono da verdade, ele tem que trabalhar governando, ouvindo. Então, o importante é que a gente faça esse acolhimento e ouvindo as pessoas para a gente tomar decisões mais certas. O secretário de Administração do Maranhão ressaltou a importância da iniciativa, que faz parte da política de gestão de pessoas e do Programa de Qualidade de Vida do Servidor, instituído pelo governo. Essa política de gestão de pessoas, ela visa valorizar o nosso servidor em busca de que ele tenha não só mais condições de trabalho, mas que ele também tenha capacidade de fazer mais entregas à população. Inaugurando um novo espaço, com apoio nutricional, apoio biopsicossocial, a gente está trazendo aqui para o servidor toda a condição de ele ter um atendimento paralelo, seja na vida laboral ou na sua vida privada, a gente está dando condição e toda assistência também para o servidor. Entre os serviços oferecidos estão atividades de relaxamento e autocuidado, oficinas e rodas de conversa. Maria da Conceição é funcionária da Secretaria de Administração do Maranhão. Para ela, as terapias ocupacionais permitem mais qualidade de vida aos trabalhadores. Tudo isso, para nós, hoje, é importante porque ele previne a nossa saúde. Cada vez que você oferece esse serviço para o servidor, que ele se sente cuidado. O Estado cuidando da saúde dele. Isso evita ele ficar doente. E ele não ficando doente, ele não precisa ir para o hospital. Entrega um bom trabalho, tá? Ele melhora a qualidade de vida dele, melhora o ambiente de trabalho, relacionamento com os seus colegas de trabalho. O governador Carlos Brandão também falou sobre mais investimentos e ampliação do serviço de saúde no Hospital do Servidor. A gente está com um projeto de modernização do serviço de saúde, um projeto de modernizar o atendimento do Hospital do Servidor na gestão de novos serviços. Nós vamos oferecer novos serviços porque o servidor é fundamental para a nossa gestão. E no programa de hoje, a nossa entrevista com o médico neurocirurgião, Dr. Jairo Ângelos. Ele vai falar sobre a ataxia. Você sabe o que é? Pois a ataxia é uma condição neurológica causada por alguma disfunção do sistema nervoso que leva à falta de coordenação dos movimentos voluntários do corpo. Doutor, seja bem-vindo ao programa Mais Saúde. O nome parece difícil, é difícil, ataxia. Isso. Mas qual a explicação mais fácil para que as pessoas compreendam o que significa essa doença ou esse problema de saúde? Muito bem, obrigado pelo convite, Milena, vamos conversar. Bom, ataxia, primeiramente a gente pode classificá-la como um sintoma, né? Um sintoma que basicamente seria uma alteração de equilíbrio. Então, algumas doenças cursam com ataxia, com equilíbrio dificultado, né? Mas existe um grupo de doenças, né? De doenças raras, que são chamadas de ataxias, né? Então, há um grupo de doenças que cursam com essa alteração de equilíbrio e outras alterações também ligadas ao sistema nervoso. Dentre elas, nós temos a ataxia, que é a doença de Machado-Joseph, né, que é a ataxia espinocerebelar tipo 3, que é o tipo de ataxia hereditária mais frequente encontrada. É o grupo de doenças raras, mas dentre estas, a Machado-Joseph, que é a mais frequente encontrada nos nossos consultórios no dia a dia. Agora, assim, lendo um pouquinho sobre o assunto antes de começarmos o programa, li sobre alguns sintomas que são muito parecidos com a embriaguez. As pessoas que têm esse problema de saúde, inclusive podem ser confundidas com uma pessoa que está possivelmente embriagada, são esses? Isso mesmo. Alguns pacientes com ataxia sofrem um pouco de bullying, porque quem vê de longe acha que está embriagado, porque a pessoa, como tem o equilíbrio dificultado, ela alarga um pouco os pés, né, para que ela não caia. Então, essa alteração do equilíbrio é para que ela não venha a sofrer uma queda, que é muito, muito ruim para o paciente, né? Então, mas além do equilíbrio ruim no paciente com ataxia, o paciente tem dificuldade de fala. A comunicação verbal é difícil, né? Porque a fala também está prejudicada. Consequentemente, às vezes o paciente pode ter dificuldade para engolir os alimentos, dependendo da fase da doença, né? O paciente tem dificuldade de coordenação motora, de escrever, por exemplo,
e dependendo da fase da doença, de carregar um objeto, de se manter equilibrado. Agora, assim, quais são os primeiros sintomas mais comuns? Quando é hora de chamar a atenção e dizer, opa, alguma coisa não está bem, não está normal e pode aí ser um sintoma de ataxia? Sim. Eu diria que quedas. Quedas e, número 2, se existe algum membro na família que tenha doença. Porque, como nós explicamos, é uma doença hereditária. Então, em torno de 50% dos descendentes de uma pessoa com ataxia pode ter a doença. Então, se uma pessoa que tem quedas frequentes numa família e nessa família tem histórico de pessoas, de parentes com a doença de Machado-Joseph, a gente precisa pensar nessa doença e fazer o diagnóstico, né? Porque ela cai porque o equilíbrio está ruim, certo? E o diagnóstico dessa doença ele é clínico, mas para a gente confirmar é através de um teste genético, né? A gente suspeita e solicita teste genético que da alteração genética característica dessa doença. Agora, assim, esses primeiros sintomas, eles podem ser confundidos com outro tipo de doença do sistema nervoso? Perfeitamente, como eu falei, porque a ataxia, ela pode estar presente em outras doenças. Por exemplo, a ataxia ela pode estar presente como sintoma num paciente que tem um tumor cerebral, por exemplo, num paciente que tem hidrocefalia, num paciente que tem outras doenças neurológicas. Então, essa história clínica do paciente, os sintomas, o exame neurológico ali no paciente no consultório vai nos nortear, né, até esse diagnóstico. É uma doença, doutor, muito comum a partir de que idade? Ou para se ter ataxia, infelizmente, não se tem um pré-requisito com relação à faixa etária? Bom, a gente observa assim, na prática clínica 2 momentos em que ela pode começar. Seria na primeira década de vida, na segunda década, né? E depois na quinta década de vida a gente consegue observar. Ou seja, pacientes mais jovens, né, podem iniciar os sintomas assim na juventude, mas também a gente vê a doença também iniciando em pacientes depois de 55 anos, 60, seria um outro pico de início da doença, por exemplo, né? Não se sabe por quê, já que é uma doença genética, mas esse gene nessa pessoa ficaria silente durante muito tempo da parte da vida e depois os sintomas iriam ter início, né? É uma doença degenerativa, então assim, o paciente ele segue a vida com tratamento. Quais são os tratamentos mais utilizados ou que vêm sendo utilizados pela medicina para quem tem ataxia? Bom, é uma doença, como você falou, é uma doença neurodegenerativa, progressiva. O que nós temos hoje é um tratamento de suporte. A gente tem fisioterapia, tem fonoterapia para aquele paciente que não consegue engolir as refeições, que não consegue se comunicar bem. Então, a fonoaudiologia sempre, né, nesse paciente. Fisioterapia para trabalhar o equilíbrio, controle de força muscular, de tronco. Então, são terapias de suporte. E mais recentemente, nós temos também as técnicas de neuromodulação não invasiva, que o carro-chefe é a estimulação magnética transcraniana que nós fazemos aqui em São Luís, né? Onde você estimula essas áreas do cérebro, que no caso o cerebelo, você modula aquele circuito neuronal que está alterado na ataxia. E os pacientes melhoram a qualidade de vida, recuperam melhor em relação ao caminhar, à marcha. Não são tratamentos que curam a doença, mas melhoram a qualidade de vida, dão suporte, né? E como você citou, apesar de ser uma doença progressiva, a medicina hoje busca tratamentos, né, para curar a doença, né? Mais recentemente nós tivemos, o FDA liberou uma medicação que ela está prometendo frear a progressão dessa doença, né? Nós não temos no Brasil ainda, mas eu creio que em breve deve chegar aqui no mercado também, né? Agora, essa é uma doença muito comum no Brasil? Ela está dentro do grupo das doenças raras, né? Não é tão frequente, não, mas como a gente observa como há muitas famílias acometidas, né? Então a gente sempre precisa pensar na doença de Machado-Joseph quando a gente vê vários membros da família acometidos, né? Agora, se na rede SUS, existe tratamento e acompanhamento? Ainda é uma doença rara que é mais tratada na rede particular? O tratamento é caro? Como é que é esse acompanhamento, pelo que o senhor sabe, pelo Sistema Único de Saúde? Sim, no SUS esse acompanhamento também é feito, né, por médicos neurologistas, né? O paciente tem acesso às técnicas de reabilitação, fono, físio, isso aí no SUS é bem disponível, né? Agora, em termos de medicação, nós não temos medicações para ataxia ainda, então são só medicações de suporte, por exemplo. Então, no SUS, o paciente consegue ter um tratamento de reabilitação desde que ele esteja inserido ali na rede, né? Ele tem que estar na rede pública ali, inserido no sistema onde ele consiga ser encaminhado para fisioterapia, para fono. É uma doença genética, às vezes é impossível até de se evitar, mas existem também meios que a gente possa evitar doenças neurológicas como essa, prática de exercícios ou algumas atividades que a gente pode acabar evitando doenças neurológicas? Sim, a prática de atividade física regular, né,
Porque tem gente que faz atividade física de vez em quando, né? Mas a parte de atividade física regular é o fator principal de tratamento para muitas doenças degenerativas, quase todas, Alzheimer, Parkinson. E no caso da ataxia de Machado Joseph, a fisioterapia, a atividade física regular, a musculação, ela é imprescindível, ela é fundamental. No caso de Parkinson, por exemplo, é um método que freia a progressão da doença. Então, a gente tem evidências científicas, sim, que a atividade física, também na ataxia, ela pode, o paciente, digamos assim, viveria diferente de um paciente que não faz atividade física. No paciente que é acamado, no paciente que tem aquela preguiça de se exercitar, a doença ela vai, digamos assim, castigar mais, né? Agora, assim, doutor, é importante ressaltar também para quem está nos assistindo sobre a importância da atenção à saúde do cérebro, Sim. às doenças neurológicas. As pessoas devem fazer o check-up, fazer o acompanhamento também para saber se está tudo ok aqui dentro, né? Sim, com certeza. Como eu falei para você, se em uma família há casos de doenças, como a gente está conversando aqui, doença de Machado Joseph, o paciente precisa, né, ao primeiro sinal de alteração de equilíbrio, de fala, consultar o neurologista, né, solicitar exames, né, porque, na verdade, não existe um check-up neurológico, né? A pessoa vai mais assim ligado pelo histórico familiar e que começou a ter algum problema, né? Certo. E é importante ter atenção à saúde para evitar doenças como essa, Sem dúvida, sem dúvida. E aí, que tipo de acompanhamento o senhor hoje, dentro do seu ambiente de trabalho, como médico, tem feito com relação aos pacientes com ataxia? Seu perfil são pacientes mais idosos, jovens, meia-idade? Como é que é o seu trabalho enquanto médico fazendo esse acompanhamento? Muito bem. Nós temos os dois perfis, né? Eu tenho pacientes, acompanho pacientes com ataxia mais jovens, né, que descobriram a doença mais cedo, e também tenho pacientes que estão na fase já idosa, né? A gente, como eu citei, a gente oferece reforça a fisioterapia, fono, o acompanhamento médico e aí oferece a técnica de neuromodulação, que é a estimulação magnética transcraniana, que é um método que nasceu para outras doenças, mas há evidências científicas recentes muito robustas que fundamentam o uso da estimulação magnética para a gente tratar esse paciente, para a gente ajudar esse paciente a se equilibrar mais, a caminhar melhor, a ter um convívio social melhor, porque se melhorar um sintoma, o paciente fica melhor mentalmente, ele consegue ter um ânimo melhor, né? Então, se a gente tem um tratamento que oferece melhor qualidade de vida, como a estimulação magnética, a gente precisa oferecer. Tá certo. Onde é que a gente pode achar mais informações sobre ataxia? Na internet, lendo? Como é que a gente consegue entender mais um pouquinho sobre esta doença, doutor? Bom, na minha página do Instagram eu falo um pouquinho sobre a ataxia, né? A gente tem alguns conteúdos lá, mas tem no Google. Lembra da sua página, do arroba? @jairoangelos.neurocirurgia. Certo. E lá o senhor traz informações? Informações também, tem meu site também, onde a gente tem informações sobre esse assunto e estamos à disposição. Doutor Ângelos, muito obrigada pela sua atenção, pelas informações. Está aí um assunto que a gente não conhecia muito, mas que é importante e relevante. Sim. Que a população também entenda quais são os problemas que podem atingir o cérebro. Verdade. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. E esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 horas da manhã. Até lá!